Nós gostaríamos de traçar hoje algumas reflexões acerca de uma passagem muito interessante, narrada por três evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas narram a passagem da transfiguração do Senhor no alto do monte. E ela, por si só, traz ensinamentos diretos, mas traz também ensinamentos subjetivos nas entrelinhas. E por mais que a gente possa buscar, sempre haverá ângulos diferentes para nós compreendermos determinadas coisas. Por isso, a nossa tentativa aqui hoje é de estudarmos uma vez mais, mas não pela última vez, a passagem da transfiguração do Senhor Jesus no alto do monte. Era uma tarde e o Senhor convoca três dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, para subirem com ele o alto do monte. Evidentemente, os três apóstolos não sabiam o que ia acontecer lá em cima, mas havia uma razão para o Senhor Jesus chamar tão somente esses três apóstolos. E a gente vai chegar a essa conclusão à medida em que a gente vai descrevendo e estudando os acontecimentos e as mensagens que ocorrem no alto do monte. Quando as quatro personagens dessa passagem chegam ao alto do monte, os evangelistas vão dizer que o Senhor Jesus se transfigura em luz de tal forma que o seu rosto se irradia e também as suas vestes se mostram resplandecentes, né? Ou seja, toda uma luminescência ocorre em torno do Senhor Jesus e o seu rosto torna-se um foco de energia luminosa. O que está acontecendo? Bem, com os ensinos que nós temos tido acesso na doutrina espírita, o Senhor Jesus, naquele instante, demonstrou, entre aspas, simplesmente, a capacidade de luminescência do seu espírito. Não precisamos dizer aqui que o Senhor Jesus é o máximo que nós podemos compreender de espírito puro. Naquele instante, o Senhor, com toda a potência do seu espírito, ele altera o funcionamento do seu corpo físico e se mostra na sua luminescência espiritual. É disso que se trata. A ponto da própria roupa, da própria vestimenta do Senhor também se iluminar. E os apóstolos ficam ali assustados com aquilo tudo, não é? Mas o Senhor Jesus está mostrando para nós algo que nos compete compreender, para que nós possamos, em compreendendo, fazer com que a nossa própria luz brilhe. Afinal de contas, a respeito da luz que ele estava brilhando e da luz que há em nós, ele disse duas coisas. Primeiro, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. Evidentemente, é uma forma metafórica do Senhor dizer que a mensagem que ele tem, governador espiritual do planeta que é uma mensagem suficiente para que nós afastemos as trevas da ignorância, as trevas do mau entendimento em relação à realidade na qual estamos inseridos, e ele, Jesus, portador de uma mensagem retirada profundamente da lei de Deus, lei de amor, ele tem, portanto, todas as possibilidades ele põe todas as possibilidades à nossa disposição para que nós consigamos também, por nossa vez, afastarmos as trevas da ignorância, as trevas do sofrimento. Metaforicamente, é isso que Jesus está falando quando ele fala, eu sou a luz do mundo. Mas o Senhor Jesus vai falar também que nós também somos a luz do mundo e que é preciso fazer brilhar a nossa luz. E mais, diz ele, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e todos deem glórias a Deus. O que é que o Senhor Jesus está falando? Nós temos, evidentemente, a oportunidade de, metaforicamente, nos adaptarmos também à luz que Jesus representa, porque nós poderemos ser luz para afastar as trevas da ignorância daqueles que convivem conosco, daqueles que são mais ignorantes que nós outros. Sempre haverá gente muito mais inteligente, muito mais conhecedora, mas sempre haverá espíritos encarnados e desencarnados ao nosso redor, em piores condições do que as nossas.
nós, metaforicamente, também podemos ser luzes para as pessoas. E muito mais quando nós fazemos, como recomenda Jesus, obras no bem, de forma que as pessoas se incentivem também a fazê-lo e deem glórias a Deus pela possibilidade não só de fazer obras no bem, mas pelo resultado que as obras do bem permitem. Mas existe aí, então, a necessidade de nós adentrarmos as letras da doutrina espírita para compreendermos a essência daquilo que o Senhor Jesus está falando, pois que quando ele está falando para nós fazer brilhar a vossa luz, ele está também dando uma dica, uma orientação subjetiva para que nós brilhemos enquanto espíritos imortais que somos. Do que se trata? Vamos comentar a respeito. Todos nós temos uma noção até mesmo inconsciente, de que quanto mais a pessoa é diferenciada moralmente, algumas características nelas destoam das nossas. Então, a gente sabe, por exemplo, e popularmente se diz, que fulano é um espírito de luz, cicrano é um espírito iluminado. Nós temos intimamente uma noção de que essas pessoas têm uma luminescência diferente, espiritualmente falando. E nós que passamos pelas fileiras do catolicismo, e quem quer que já tenha entrado, mesmo não tendo sido católico, já tenha entrado numa igreja, ou tenha prestado atenção nos quadros e estátuas que tem em todos os lugares, mas notadamente dentro das igrejas, vai perceber que em torno dos santos, das santas, sempre há pelo menos uma auréola, seja ela física, seja ela desenhada, né? Uma luminescência em torno daqueles espíritos que são considerados santos pela atuação moral que tiveram no mundo, pela atuação humana que tiveram no mundo. Então, nós temos dentro de nós uma certeza de que esses seres, quanto mais evoluídos são, mais iluminados eles são. Mas nós precisamos somar essas informações e essa conclusão com duas questões do Livro dos Espíritos. Afinal de contas, o Livro dos Espíritos nos apresenta o Consolador Prometido e ele, Livro dos Espíritos, traz todas as informações necessárias para que nós consigamos começar a compreender o Consolador, a mensagem do Consolador. Nós estamos falando aqui das duas questões número 88 do Livro dos Espíritos, 88 e 88A. Na questão 88, Allan Kardec é objetivo. Ele pergunta à espiritualidade maior se o espírito, e nós precisamos entender a pergunta, porque Kardec está questionando os espíritos a respeito da essência, entre aspas, construtiva do espírito. Então, pergunta Kardec, o espírito tem uma forma determinada, limitada e constante? O que Kardec está perguntando? Ora, tudo aquilo que existe, que é criado, tem uma forma. E ele quer saber se o espírito, quando é criado por Deus, se esse espírito tem uma forma já determinada, uma característica construtiva, vamos dizer assim. E se essa forma determinada tem limites, e se em tendo limites e sendo determinada, se ela tem uma certa constância no espaço e no tempo. Ao que os espíritos deram uma resposta muito curiosa. Eles disseram mais ou menos o seguinte: para os vossos olhos, não. Ou seja, para os nossos olhos, de encarnados, de espíritos encarnados aqui nesse planeta, de expiação e prova, consequentemente, espíritos ainda muito primários, não, nós não conseguimos compreender essas características do espírito. Quais características? A forma determinada, as suas limitações e a sua constância no tempo. Para nós, sim, continuam os espíritos, ou seja, os espíritos superiores têm condições de ver, de perceber, de observar a característica, entre aspas, novamente, construtivas do espírito. O que significa isso? Significa que nós não conseguimos enxergar espírito. Quando nós dizemos que vimos o espírito de fulano ou de cicrano, quem tem o dom da vidência, ou numa ou outra orientação que uma vidência extemporânea pode passar, ou mesmo quando a gente, em desdobramento através do sono físico, a gente enxerga um espírito e conversa com ele, nós não estamos vendo o espírito, nós estamos vendo o perispírito que recobre o espírito. Propriamente, o espírito a gente não consegue enxergar ainda, dizem os espíritos. Mas o interessante é o restante da resposta, porque depois da vírgula, eles vão dizer, podeis, no entanto, compreender o espírito
como sendo uma chama, um clarão, uma fagulha etérea. E nós poderíamos fazer aqui um primeiro questionamento. O que é uma chama, um clarão, uma fagulha etérea, se não algo que emite luz, algo que emite uma luminescência? Então, os espíritos superiores aí, na questão 88, já estão nos dando a dica de que somos seres capazes de fazer brilhar uma luminescência. Ao que Kardec, então, na questão 88A, pergunta à espiritualidade maior se essa luz, se esse clarão, essa fagulha, essa chama etérea tem uma cor qualquer. Ao que os espíritos responderam que sim, e que ela vai do opaco, do escuro, do sem brilho, até o brilho intenso de um rubi. Pedra preciosa, pedra pura, consequentemente brilho puro. Não necessariamente o espírito brilha uma luz vermelha, não disso que se trata. Nós precisamos compreender que a referência é uma pedra preciosa pura que tem a possibilidade de um brilho puro. Então, existe, segundo os espíritos, na questão 88A do Livro dos Espíritos, uma possibilidade de vibrarmos uma energia luminosa que vai do mais apagado ao brilho intenso. E eles acrescentam que essa variação da luminescência, esse brilho, está relacionado ao progresso moral adquirido pelo espírito, ou desenvolvido pelo espírito, ou conquistado pelo espírito. Voltando ao Evangelho de Jesus, sem nos esquecermos dessas duas respostas, nós podemos então questionar o Senhor Jesus, uma vez que ele pediu, orientou mesmo para que nós brilhássemos a nossa luz. Senhor, poderíamos nós perguntar, como faço para brilhar então a minha luz, essa luz que você está recomendando para que eu brilhe? E ele vai nos explicar isso detalhadamente no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 34, quando Jesus fala para nós assim, ou mais ou menos assim: a candeia do teu corpo são os teus olhos. Candeia, lembremos, é o que ilumina. Candeia é o que clareia, é o que ilumina um ambiente, mas ela ilumina a partir da sua essência. Então, Jesus diz assim: a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E no versículo seguinte, diz Jesus: vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. O que é que o Senhor Jesus está falando? É evidente que é uma metáfora a questão dos olhos serem bons ou maus, porque tanto os olhos dos criminosos quanto dos grandes espíritos são olhos biológicos. Então, consequentemente, e que veem o mundo. Consequentemente, Jesus não está falando dos olhos físicos, mas dos olhos da alma, aquilo que a gente enxerga no mundo. Então, quando a gente enxerga as coisas do mundo com olhos bons, Jesus está falando olhos de bondade, olhos de boa vontade, olhos de perseverança, olhos de humildade, olhos de simplicidade, e assim sucessivamente, sentimentos positivos. Quando nós temos sentimentos positivos diante daquilo que a gente está, entre aspas, enxergando na vida, experimentando pela vida, isso faz com que a nossa luminescência espiritual, a partir do nosso espírito, seja ela mais desenvolvida, mais intensa. E lembrando, o nosso perispírito, o corpo que reveste o espírito, vai estar sempre refletindo a luminescência produzida pelo espírito. E o nosso corpo físico vai também receber essa mesma luminescência em decorrência do perispírito estar relacionado ao nosso corpo físico, molécula a molécula. Então, tudo aquilo que o espírito brilha, não importa a frequência, se é baixa frequência, se é alta frequência, se é opacidade ou se é luminescência máxima, o corpo, o perispírito e o corpo físico vão receber essa energia. O que significa dizer que quando nós temos um comportamento otimista, um comportamento de fé, de esperança, de frequência mental positiva, todo o nosso corpo físico vai receber o impacto disso e, evidentemente, será positivo. A ciência médica, fazendo aqui um parêntese, já sabe que as pessoas que têm uma fé mais desenvolvida, ou quanto mais desenvolvida, uma pessoa que frequenta regularmente um trabalho religioso pelo menos 1 hora por semana, adoecem menos, precisam de menos tempo de internação e de menos remédio quando adoecem.
justamente por conta desse trabalho, em comparação com aqueles que não o fazem. O que significa dizer que a própria ciência médica já sabe que o efeito daquilo que a gente vê positivamente diante da vida é benéfico para os nossos próprios organismos, seja o organismo perispiritual, seja o organismo físico, porque o físico reflete o do perispírito. Então, Jesus está falando que se quisermos fazer brilhar a nossa luz, é preciso ter olhos bons diante da vida. Otimismo, boa vontade, nesse sentido. Olhos maus, ao contrário disso. Quando nós olharmos o mundo com maus olhos, ou seja, com desesperança, com falta de fé, com falta de confiança em Deus, com tristeza, com mágoa, com revolta, com desejo de vingança, nós estaremos invertendo o processo e gerando uma luminescência cada vez mais densa e opaca, no sentido de ser vibração liberada pelo Espírito correspondente aos sentimentos. Então, o que precisa mudar em nós é o entendimento e o sentimento para que nós consigamos fazer brilhar a nossa luz. É evidente, quando a gente trabalha no bem, com conhecimento de causa e boa vontade, nós haveremos de gerar obras positivas em benefício daqueles que convivem conosco. O que significa dizer que quando a gente faz uma obra qualquer na caridade, seja ela, vamos dizer assim, entre quatro paredes dentro das nossas próprias casas, ou seja, no mundo social lá fora, outras pessoas e outros espíritos verão as nossas obras. E todos daremos glórias a Deus pela possibilidade de estarmos envolvidos num mecanismo onde um socorre o outro, onde um ajuda o outro. Então, o Senhor Jesus está dando uma dica muito importante para nós outros. É preciso fazer brilhar a nossa luz. Mas há uma outra conclusão ainda decorrente dessa quantidade de informações. Se eu gero uma energia luminosa, não importa a frequência, e que se cada um de nós gera uma energia luminosa, esteja encarnado ou desencarnado, é fácil concluir que a luminescência espiritual do planeta Terra vai ser a somatória da energia pensante que se reflete em luminescência de todos os espíritos aqui vinculados. Então, isso explica, naturalmente, o porquê de termos em torno da Terra ainda aquilo que nós conhecemos como umbral. Por que nós temos trevas? É porque a maioria de nós outros aqui na Terra ainda não pensa positivo e ainda, principalmente, não pensa positivo o tempo todo. Então, a consequência disso é o entorno da Terra estar ainda recheado de energias densas, infelizes, por conta de ser aquilo que nós, seres humanos, produzimos, encarnados e desencarnados. Consequentemente, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo que nós haveremos de transformar essas trevas, esse umbral todo que está em torno da Terra, na medida em que nós pensarmos positivamente, na medida em que nós brilharmos a nossa luz. Então, quem constrói e mantém o umbral são os encarnados e desencarnados vinculados ao planeta. Os espíritos superiores que têm vindo nos ajudar, seja presença espiritual, seja na presença física, eles brilham a luz deles, mas ainda não é suficiente para afastar o umbral da Terra, porque o umbral em torno da Terra é decorrente de todos os espíritos que estamos aqui ainda. Mais cedo ou mais tarde, pela própria evolução natural dos espíritos, pela própria conversão dos nossos espíritos para o bem, nós haveremos de transformar, ou melhor, de expurgar todo o umbral, todas as trevas que existem em torno da Terra. É disso que se trata e é uma obrigação natural nossa e que nós teremos que fazê-lo e muito mais agora que nós estamos a caminho de um planeta de regeneração, porque vão ficar aqui no planeta de regeneração os espíritos que conseguirem fazer brilhar a sua luz com maior intensidade e na maior parte do tempo, né? É disso que se trata. Então, esse é o primeiro grande ensinamento que aparece na transfiguração do Monte Tabor. Mas é interessante notar que, na sequência, os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vão dizer que aparece conversando com Jesus dois espíritos, Moisés e Elias. Os três apóstolos que estavam lá, que já tinham visto a transfiguração do Senhor, agora estavam vendo também dois grandes vultos do Velho Testamento. Duas grandes personagens extremamente respeitadas pelos judeus e, consequentemente, eles estavam ali até assustados
e a ponto, querendo ajudar, de pedir, de falar para o Senhor Jesus que seria bom fazerem 3 cabanas, uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, para que eles pudessem passar a noite ali. Então, nós sabemos que dá para saber que era de dia ainda o acontecimento, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas mas era um fim de tarde, eles já esperavam passar a noite ali com o Senhor e aqueles 2 espíritos, né? E nós questionamos, ora, o que faziam esses 2 espíritos conversando com Jesus? Passemos primeiro em revista quem são esses espíritos. Moisés é o introdutor da primeira grande mensagem espiritual para os seres humanos na Terra. Ele traz os primeiros ensinamentos, os primeiros mandamentos, os muitos nãos e os poucos sim. Ele vai iniciar um trabalho aqui de educação espiritual, moral espiritual, para os encarnados na Terra, que evidentemente já tinham possibilidade de entender essa mensagem. Então, é um grande espírito, é um missionário. E outra, está ali na frente do Senhor Jesus, conversando com ele face a face. Elias, e deixemos Jesus explicar quem é Elias. Elias, profeta do Velho Testamento, reencarnou como João Batista, disse Jesus, e não foi reconhecido como tal. E dos nascidos, João Batista, dos nascidos aqui na Terra, até então, era o maior de todos os espíritos que passaram por aqui. Até então. Não sabemos depois. O que significa dizer que João Batista ou Elias era um espírito mais desenvolvido que Moisés, espiritualmente falando. Consequentemente, nós estamos enxergando ali no Monte Tabor, entre Jesus, Moisés e Elias, 3 tipos de espíritos, né? Jesus, espírito puro, Elias ou João Batista, a mesma personalidade, o mesmo espírito, em 2 personalidades diferentes, num nível espiritual, e Moisés, que poderíamos dizer está mais ou menos no mesmo nível espiritual de Elias ou João Batista, mas para efeito didático, Moisés num estágio talvez um pouquinho menor. Ele não vai levar a mal isso que nós estamos falando, com certeza, porque é um espírito puro. E estamos falando isso aqui para ver se a gente aprende um pouco mais. O que significa dizer que os espíritos são diferentes uns dos outros, em função do livre-arbítrio, daquilo que fazem ou fizeram ao longo de suas reencarnações e suas respectivas programações espirituais. De qualquer forma, nós estamos vendo que, quando nós desencarnamos, nós mostramos para o mundo espiritual e, consequentemente, para todos aqueles que tiverem acesso à nossa própria luminescência, nós mostramos a nossa característica espiritual, que é a única, decorrente daquilo que nós fazemos. Allan Kardec vai estudar essa questão das diferenças entre os espíritos lá na escala espírita, a partir do item número 100 de O Livro dos Espíritos. E ele vai explicar que, assim como os encarnados são diferentes infinitamente uns dos outros, como espíritos muito mais. O que significa dizer que no mundo espiritual nós haveremos de ter uma identidade, toda ela decorrente daquilo que fizemos por conta própria aqui na Terra, por aceitação e autorização própria aqui na Terra. Kardec vai separar os espíritos em 3 grandes ordens. Na primeira ordem, espíritos puros, tipo Jesus. Na segunda ordem, 4 tipos de espíritos. Os espíritos, vamos dizer assim, que já passaram do meio da escala, que já estão trabalhando efetivamente e dominam a matéria, dominam as viciações, dominam as perturbações espirituais. E na terceira ordem, aqueles espíritos ainda que se refestelam nas viciações, que gostam das viciações, que se satisfazem com os vícios, que ainda, embora pratiquem o bem em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, ainda preferem as viciações e os resultados dela. Então, se nós quisermos saber em que faixa espiritual que nós estamos, em qual ordem, na terceira ordem, na segunda ordem, na primeira ordem, basta ir lá na escala espírita, Livro dos Espíritos, e lermos as características de cada faixa, porque aí a gente vai se identificar, e com isso, nos identificando se estamos na primeira ordem, evidentemente que não, porque é de espírito puro. Na segunda ordem ou na terceira ordem, nós vamos saber qual é a nossa luminescência. E mais, vamos saber o que é que nós precisamos fazer para degrau acima atingirmos, de forma que a gente brilhe um pouco mais a nossa luz e sempre nesse estado de coisa. Mas existe uma outra característica que a gente precisa estudar
na presença desses dois espíritos junto com Jesus, porque nós poderíamos repetir a pergunta: o que é que eles estão fazendo ali, aqueles três espíritos? Ora, o Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus não perdia um único instante de sua vida com bobagens, com inutilidades. Jesus o tempo todo trabalhava no bem, produtivamente, de acordo com a lei de Deus, que é a lei de amor. Consequentemente, ali havia uma reunião de trabalho. O Senhor com Moisés e Elias numa reunião de trabalho. Vamos conversar com o Livro dos Espíritos uma vez mais. Questão 622 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec aos espíritos se Deus sempre deu ao ser humano, ao homem, a oportunidade de conhecer a sua lei. Ou seja, Kardec quer saber se a divindade, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, sempre deu para nós outros aqui na Terra oportunidade para que nós pudéssemos conhecer a lei dele, a lei de Deus. Ao que os espíritos responderam que sim, que nós nunca estivemos desamparados. E que em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnaram, essa é a palavra, não é reencarnaram. Encarnaram e encarnam aqui na Terra para fazer a lei de Deus ser conhecida. O que significa dizer que espíritos superiores, ou seja, que estão muito à frente de nós outros, voltam no caminho evolutivo da natureza para socorrer os atrasados. Então, aquela reunião de trabalho ali onde Moisés e Elias estão conversando com Jesus, é uma reunião de trabalho visando socorrer os atrasados que ainda se encontram aqui na Terra. Então, nós poderíamos, evidentemente, aqui numa livre associação de ideias, deduzir que Moisés e Elias estão ouvindo de Jesus quais são as orientações para as próximas etapas, para as próximas atitudes, para as próximas necessidades evolutivas dos encarnados aqui na Terra. Então, o Senhor Jesus estava ali, com certeza, poderíamos dizer assim, passando orientações para Moisés e Elias. E nós, ainda uma vez, poderíamos perguntar, mas por que espíritos superiores, espíritos que já estão no estágio elevado? E percebamos, Jesus é o máximo, é o criador da Terra, é o construtor da Terra, está no Evangelho de São João e está confirmado por Emmanuel em A Caminho da Luz. Jesus é o governador espiritual do planeta. O que esse espírito vem fazer aqui? Por que espíritos como Moisés e Elias, que já passaram da etapa da inferioridade, que já estão quase muito próximos da condição de espíritos puros, perfeitos, o que é que eles vêm fazer aqui? Por que eles fazem isso? Porque é lei. Porque é lei. É lei natural. O Senhor Jesus vai dizer que toda a lei e os profetas se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele recomenda que nós façamos para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. O que significa dizer que todos nós gostamos de ser socorridos e ajudados nos nossos momentos de precisão. E se nós gostamos, é preciso fazer o mesmo com aqueles que convivem conosco. Então, esses espíritos que já progrediram foram ajudados. E agora também ajudam. Esses espíritos também foram socorridos um dia, e agora eles também socorrem. Então, é lei natural que o espírito, quanto mais avançado mais ele olha para trás. E essa obrigação natural, e entendamos, é uma obrigação natural, é repassada para nós outros na questão 888A do Livro dos Espíritos. O assunto começa na questão 886, quando Allan Kardec pergunta para a espiritualidade maior qual é o entendimento de Jesus em relação à caridade, como Jesus entendia a caridade. Uma vez que cada um de nós tem a sua própria opinião a respeito, e cada espírito desencarnado, por mais superior que seja, tem a sua opinião a respeito, Kardec quis saber do governador espiritual, qual é a percepção de caridade do governador espiritual. E os espíritos vão responder que é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Percebamos que essas três características da caridade envolve tudo aquilo que é subjetivo, ou seja, moral, e envolve também, naturalmente, tudo aquilo que vamos dizer assim, do relacionamento material nosso com as pessoas. Então, ser bom significa ser bom no sentido moral, mas também no sentido material.
E aí se discute a questão da materialidade da caridade, e na questão 888A, São Vicente de Paulo, que é quem está dando as respostas, vai dar, na sua resposta é bastante grande, vai dar lá no meio da resposta essa orientação que nós gostaríamos de nos referir aqui na Terra. E prestemos atenção nas palavras de São Vicente de Paulo. Vale sempre a pena irmos estudar da questão 886 até 888A em O Livro dos Espíritos. Diz o grande benfeitor: o espírito jamais deve se esquecer que, assim como à frente dele tem aqueles espíritos que o ajudam a progredir, tem ele o mesmo a fazer com quem está atrás dele na escala evolutiva. São Vicente de Paulo está dizendo que não importa a posição do espírito na escala evolutiva, na escala espírita que Kardec traz. Onde estivermos, nós somos ajudados pelos espíritos que estão à frente e nós temos, por isso mesmo, o dever de ajudar aqueles espíritos que estão atrás. Então, aqueles dois espíritos que estão ali conversando com Jesus estão dando um exemplo daquilo que nós precisamos fazer, que é socorrer, é amparar. Afinal de contas, a regra de ouro exarada do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Pois bem, assim como eu quero ajuda, eu preciso de ajuda dos espíritos superiores e oro por isso e rogo por isso, está cheio de espírito encarnado e desencarnado precisando de mim aqui na Terra, e eu preciso começar a fazer alguma coisa para que eu consiga me adequar à lei de amor. Porque amor, segundo Jesus, é dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, ou seja, é um processo de doação íntima de tudo aquilo que nós temos de possibilidades, sejam objetivas ou subjetivas, sejam morais ou materiais. Então, isso nós aprendemos também com essa passagem magnífica dos evangelhos a respeito da transfiguração do Senhor Jesus. Mas não acaba aí. Não acaba aí, definitivamente não acaba aí. Nesse instante, narram os evangelistas, uma grande nuvem começa a fazer sombra sobre eles. Daí a conclusão nossa, que ainda é de dia, né? É de tarde, porque os apóstolos já falavam em montar uma cabana ali para dormir, para passar a noite, né? Então, uma grande nuvem envolve todos eles ali no Monte Tabor, e de dentro dessa nuvem sai uma voz, dizem os três evangelistas, poderosa, portentosa, gutural, vamos dizer assim, uma voz retumbante, que diz mais ou menos o seguinte: este, Jesus, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ora, essa voz está dizendo o quê? Este é, e nós precisamos prestar atenção no entendimento da época. Aquela voz, evidentemente, foi dada como sendo de Deus. Ora, se é a voz de Deus, ele está falando, esse é o meu filho amado, ele está falando de Jesus. Então, ali havia uma garantia dada pela voz de que aquele Jesus, aquele era a quem nós deveríamos dar ouvidos. Ou seja, aquela voz, em nome de Deus, porque nós hoje sabemos que não era Deus falando, né? Porque Deus não fala às criaturas, eram espíritos utilizando-se, e vale a pena aqui a gente comentar rapidamente, por que da nuvem em torno? Muito simples. Quando Allan Kardec estuda a questão da comunicação dos espíritos, ele vai estudar também o fenômeno da voz direta. E o fenômeno da voz direta é um fenômeno em que os espíritos falam com os encarnados, mas para que isso se dê, é preciso ter um mecanismo fonético para que eles consigam. Então, a nuvem cobre eles justamente para esconder de todos os três que estavam ali a energia fornecida por eles, a energia leitosa fornecida por eles, né? O fluido que eles estavam fornecendo, né? Para construção de uma garganta fluídica, vamos dizer assim. Eles estavam fornecendo uma matéria leitosa fluídica, né, para a formação de um equipamento fonético humano, de forma que os espíritos pudessem falar. Por quê?
Porque o ectoplasma, esse fluido, ele tem a cor mais ou menos acinzentada de uma nuvem. Ele ficaria e ficou escondido ali e não causaria nenhum outro impacto nos apóstolos, além de toda a fenomenologia que já estava ocorrendo. Então, é construída pelos espíritos uma garganta fluídica e, através dela, eles dizem: este é o meu filho amado, confirmando aquilo que já estava proposto desde o Velho Testamento, porque Jesus, 700 anos antes da sua presença na Terra, já tinha sido, vamos dizer assim, profetizado, né? Então, nós vamos encontrar Isaías falando sobre a vinda do Messias, do libertador, nós vamos encontrar Miqueias, nós vamos encontrar Zacarias, nós vamos encontrar Ezequiel, né, falando da presença, entre 700 e 500 anos antes, da presença do grande enviado dos céus aqui na Terra. Zacarias, por exemplo, a título de ilustração, 500 anos antes de Jesus estar aqui, tem uma profecia espetacular. Por quê? Porque ele vai traduzir em detalhes aquilo que Jesus vivenciaria aqui na Terra. Diz Zacarias mais ou menos o seguinte: exultai, ó Jerusalém, eis que o teu rei vem até ti, montado no lombo de um jumento, filho de jumenta. Do que Zacarias está falando 500 anos antes da presença do Cristo aqui? Da forma como Jesus entrou em Jerusalém no domingo que antecedeu a sua crucificação. Aquilo que hoje é comemorado Domingo de Ramos é a representação de Jesus entrando em Jerusalém, montado no lombo de um jumentinho, como ele mesmo mandou buscar. Buscai um jumentinho em tal lugar e trazei-mo cá. E se alguém perguntar por que vocês estão pegando o jumentinho, dizei que é para uso do Senhor. Está tudo no Evangelho isso aí. Então, Zacarias, com 500 anos de antecedência, já viu em detalhes a forma como Jesus entraria em Jerusalém, o que significa dizer que os acontecimentos futuros relacionados ao Senhor Jesus estavam já adredemente planejados há muitos séculos. O que significa ainda dizer que Jesus, em sendo anunciado, quando ele chegasse, ele deveria ser autenticado, entre aspas, confirmado. Essa autenticação chega no Monte Tabor, através da voz que sai da nuvem: este é o meu filho amado, é ele que vocês têm que dar ouvidos. Como chega também de uma forma subjetiva, quando num episódio com João Batista, quando ele, já preso, envia alguns dos seus companheiros de ideal para questionar ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, João Batista quer saber se você é mesmo aquele a quem nós estamos esperando, né? Ou deveríamos esperar. E o Senhor diz para eles o seguinte: digam a João Batista que os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando e os doentes estão sendo curados. Jesus não disse para eles: sim, sou eu. Não, Jesus mostrou obras que só alguém muito poderoso poderia fazer. E isso Nicodemos teve grandeza de alma para dizer para o Senhor. No seu diálogo sobre reencarnação com Jesus, Nicodemos disse para o Senhor: eu bem sei que você é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver junto. Então é evidente, e é por isso que Jesus vai dizer: as minhas obras testificam de mim. Então, quando nós observamos no Evangelho tudo aquilo que Jesus fez, é lastro para que nós possamos acreditar naquilo que ele falou, nas orientações que ele deixou. O que significa, ainda uma vez, dizer que Jesus é o Espírito que nós estávamos esperando para ser o libertador do mundo, não no sentido político, mas no sentido, evidentemente, moral, para que a gente deixe a prisão da ignorância, a prisão da subserviência ao mal, e consigamos, por isso mesmo, fazer brilhar a nossa luz. Quando chega numa terceira etapa a doutrina espírita, Jesus novamente precisa ser referenciado. Por quê? Porque Jesus, anunciou a presença da doutrina espírita quando ele anuncia o Consolador prometido, não é? Quando ele anuncia que ele haveria de enviar um outro Consolador, em nome de Deus, para que ficasse conosco para todo o sempre, e que esse Consolador haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, e entendamos, todas as coisas são
todas as coisas que são relacionadas à natureza humana, né? E nos faria lembrar das coisas que ele havia dito. Ora, a doutrina espírita preenche completamente essa profecia do Senhor Jesus, ou esta promessa do Senhor Jesus, porque a doutrina espírita não teme a ciência, caminha com ela, e se um dia a doutrina espírita estiver errado, muda por conta da prova da ciência a doutrina espírita, diz Kardec. Consequentemente, a doutrina espírita, tendo acesso e conversando com a nossa natureza em seus múltiplos aspectos e nos fazendo lembrar ainda o que Jesus disse, a doutrina espírita comprova que ela é o Consolador prometido. Ora, se ela é o Consolador prometido, ela também deveria dar testemunho de que Jesus é aquele a quem a gente precisaria seguir, segundo o Velho Testamento, segundo a voz no Monte Tabor. A doutrina espírita, então, diz na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o guia e modelo da humanidade em marcha, ou seja, é o ser mais extraordinariamente desenvolvido que Deus deu para nós outros, para servir de modelo, de tipo. É isso que nós precisamos entender nessa questão da voz, no fenômeno de voz direta no mundo, lá no alto do Monte Tabor. Meus irmãos, vamos encaminhar os nossos raciocínios e para as conclusões finais da nossa reflexão da manhã de hoje. Quando termina esse fenômeno da nuvem, da voz direta, quando termina a conversação do Senhor e a transfiguração do Senhor, as coisas voltam ao normal no mundo no alto do monte, ao comum. E aí a gente pode chegar à conclusão do porquê Jesus escolheu só aqueles 3 apóstolos para subirem com ele. Ora, ali precisaria ter a condição mediúnica para enxergar a luminescência do Senhor, para enxergar espíritos superiores, porque não é para qualquer um, para ouvir espíritos, para fornecer ectoplasma e ter possibilidade, portanto, de compreender tudo aquilo que passou lá em cima. Evidentemente, por conclusão, os 12 apóstolos, no seu conjunto, não teriam condições de ver tudo isso. Porque analisemos, mesmo que superficialmente, as características dos apóstolos. Jesus convocou os apóstolos nominalmente, objetivamente. Aqueles 12 foram chamados pessoalmente por Jesus. Mas compreendamos que Jesus estava chamando 12 homens encarnados num planeta de expiação e provas. Consequentemente, entre aqueles 12 homens, haveria diferença de entendimento em relação à mensagem de Jesus, à própria pessoa Jesus, à própria presença do Senhor na Terra. Quem são os 12 apóstolos? No meio dos 12, teve um que traiu Jesus, ou seja, demonstrou cabalmente a fraqueza da natureza humana. Teve outro, o próprio Pedro, que subiu ao monte, que negou, viria a negar depois, 3 vezes, a presença de Jesus na vida dele e o relacionamento dele com Jesus. 9 outros apóstolos, aliás, teve mais um, Tomé, que não acreditava naquilo que se falava do Cristo, precisou ele mesmo pôr a mão nas chagas e no lado do Senhor. E 9 dos apóstolos, no momento da prisão, desapareceram, absolutamente desapareceram de medo. Só João ficou junto com Jesus, até o alto da cruz. O que nós queremos dizer é que esses apóstolos tinham fraquezas morais, tanto quanto nós temos, mas foram tolerados por Jesus, porque Jesus aposta justamente nos fracassados. Justamente Jesus aposta nos devedores. Jesus aposta porque ele sabe que nós haveremos de transformar o nosso entendimento, transformar as nossas atitudes, transformar o nosso espírito num outro ser. Então, o Senhor Jesus está convocando todos nós, com todas as nossas inferioridades, para o trabalho na seara, que é grande e ainda onde tem poucos trabalhadores. E ele explica que cada um de nós tem os talentos necessários, porque os talentos na parábola foram dados segundo a característica particular de cada um. E é evidente, haverá consequências de responsabilidade para o uso ou não uso desses
atributos desses talentos, né? De qualquer forma, o Senhor Jesus convocou 3 espíritos encarnados que tinham condições de vivenciar toda aquela fenomenologia mediúnica e de tirar proveito. Mas, ao iniciar a descida do alto do monte para a planície, o Senhor Jesus proíbe terminantemente: não dizeis nada do que aconteceu aqui em cima para quem quer que seja, enquanto eu estiver no mundo. Jesus proibiu os apóstolos de falarem sobre aqueles acontecimentos enquanto ele estivesse aqui na terra. E por que o Senhor Jesus falaria isso? Conclusões que nós tiramos. Está aí para que nós possamos conversar a respeito, e é por isso que a passagem sempre terá novas possibilidades de entendimento e de retirarmos informações. Por conta das fraquezas humanas. Vocês imaginam se eles chegam lá embaixo e contam para os demais o que eles viram lá em cima? Em primeiro lugar, alguns deles certamente com certeza teriam o orgulho ferido. Mas o Senhor chamou vocês, e por que não me chamou? Por que não levou todo mundo? Não somos iguais os 12? Né? Então, haveria ali uma certa dissensão por conta do milindre. A possibilidade existe. Então, se o Senhor Jesus proíbe aqueles 3, é justamente para não causar dissensões entre eles. Era preciso mais e mais acontecimentos para que eles amadurecessem os seus próprios espíritos para poderem acreditar depois aquilo que tinha sido visto lá em cima. Então, Jesus estava preservando os apóstolos, o conjunto apostolar, de uma dissensão. E de ser, por isso mesmo, questionado por um ou outro apóstolo que poderia achar ruim ou ficar magoadinho, como nós temos o hábito de ficar magoados, né, por conta dessa ou daquela característica, desse ou daquele acontecimento na casa espírita, com os amigos espíritas, dentro do nosso ambiente do lar. A gente é cheio de ficar melindroso, magoadinho, né, cheio de ficar com o orgulho ferido. Ora, o Senhor Jesus quis evitar tudo isso. E aí ele disse: olha, vocês não falam nada, quando eu voltar para o mundo espiritual, vocês põem isso a lume, para nós discutirmos ao longo dos séculos as facetas do acontecimento, para que nós pudéssemos aprender com isso. Então, o Senhor Jesus está dando uma lição extremamente profunda para nós todos, das nossas características espirituais, daquilo que o mundo espiritual faz para que nós possamos progredir. E ele faz isso de uma forma, vamos dizer assim, embora ele trabalhe com o conjunto, a natureza divina, e Jesus é o seu representante máximo, vai trabalhar em cima de nós outros de acordo com as características particulares de cada um. O que significa dizer que Jesus, quando fala, o pastor saberá reconhecer as suas ovelhas, porque conhece cada uma de suas ovelhas, Jesus está falando que ele trabalha a meu favor, com as minhas características, e assim sucessivamente com quem quer que seja na terra. É disso que se trata. Eles chegam aqui na planície, e aí a vida continua, Jesus vai continuar fazendo coisas extraordinárias, atestando a sua grandeza espiritual, porque é com obras que a gente atesta a nossa grandeza espiritual. Ninguém conseguia fazer o que Jesus estava fazendo, repetindo Nicodemos, se Deus não estivesse junto, mas Deus também está junto conosco, pois que se está com Jesus, está com cada um de seus filhos, e ele confia que nós possamos fazer algo em benefício do nosso planeta. Mas para que nós possamos fazer algo em benefício do nosso planeta, entendamos, há um intermediário para isso, são as pessoas que convivem conosco, é a figura do próximo. Então, a nossa luz haverá de brilhar quando nós começarmos a fazer coisas boas para as pessoas que convivem conosco. E isso começa dentro de nossas casas, isso começa no ambiente profissional no qual nós estamos inseridos, isso começa no âmbito da família, isso começa no âmbito social. Nós sempre poderemos fazer algo de positivo para aqueles que têm necessidade daquilo que nós podemos e devemos fornecer. É disso que se trata. Fazer brilhar a nossa luz só acontece com obras. Só acontece com obras. Só acontece com prática daquilo que vai dentro do nosso mundo íntimo. E Jesus nos tolera, repetindo, é muito importante que a gente entenda isso. Jesus quer que a gente faça boas obras, independentemente dos erros que a gente ainda comete.
independente ainda das mazelas espirituais que nós trazemos, porque ele sabe que hoje o navarro é desse jeito, mas daqui a 10 mil anos ele estará mais ou menos no nível de um Emmanuel, de um Bezerra de Menezes, e assim sucessivamente. Ou seja, quando Jesus observa o navarro, ele está vendo o navarro como espírito puro, lá na frente, num futuro muito longínquo, mas ele está apostando que é através das pequenas atitudes, a partir do entendimento conquistado, que nós haveremos de construir essa perfeição. Por isso, meus amigos, meus irmãos, não devemos nunca desanimar em função dos erros que nós ainda cometemos, mas sim lutar contra eles. Nunca desanimar em função dos muitos desequilíbrios que nós ainda temos e dos sentimentos e percepções menos felizes intimamente. Por quê? Porque nos é dado à frente as oportunidades de progresso. E nós devemos fazer bom uso disso. Sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Muitíssimo obrigado a todos. Esperamos de coração ter sido útil aos nossos irmãos que aqui estão e que o Senhor Jesus os abençoe. Em gratidão, peço a Ele que faça isso, em gratidão por gastarem do vosso tempo comigo. Muito obrigado a todos.